Libras. Hoje é um dia especial. Estamos com as nossas convidadas Flaviane e Graciete. Vou começar perguntando a Flaviane com relação aos sinais internacionais e o gestuno. Fazendo uma análise, tem diferenças? São iguais? O que podemos falar sobre isso? É isso mesmo, então. Há sim uma diferença entre os dois. O gestuno e a língua de sinais internacional são bem diferentes. Bem lá atrás, em 1970, tinha um dicionário próprio e bem organizado, com diversas fotos dos sinais e seus significados, porém sem contextualizar, sem colocá-los dentro das possibilidades linguísticas. Antes, só se pensava num dicionário com os sinais puramente. Porém, hoje já utilizamos sinais de forma mais contextualizada. Temos influências de outras línguas de sinais. Há uma certa mistura de culturas linguísticas. Daí foi se percebendo com o passar do tempo essas influências. Com isso, surgiram os sinais internacionais, fazendo o gestuno desaparecer. Gradualmente. Na Libras também. Só se estudava os sinais, mas com o passar do tempo foi também se percebendo essas influências de fora. Só um comparativo para ficar claro. Entendi. Quer complementar? Nesse digestuno, tinha cerca de 1.500 sinais apenas. Imagina, não dava para ter uma comunicação completa. Com os sinais internacionais, deu para estabelecer uma comunicação completa e fluida, e não apenas sinais soltos. Interessante, muito legal. Mas quando você fala de influência, você percebe a influência da SL, da LSF ou alguma outra em específico? Como seria isso? É verdade, né? Então, muito tempo atrás, os sinais tinham maior predominância da influência europeia. Era a sua maior influência. Tinha um pouquinho do inglês, um pouquinho do francês, um pouquinho de espanhol. Tinha essa variedade de línguas interagindo. E a cada ano, encontros que aconteciam, mais ainda se mesclavam. Depois, a SL surgiu com força na sua influência. O mundo estava agregando a língua inglesa e isso também ocorreu com a SL. E nisso, os sinais internacionais começaram a sumir. E com o passar do tempo, os sinais internacionais foram ressurgindo e ganhando força novamente. A SL já tem mais gente usando, né, na Europa, porque ela foi se adaptando. Ela ainda é usada, mas diminuiu bastante. E mais ainda 20% dos sinais internacionais têm a sua influência também. E a SL foi sumindo, mas ainda tem um pouquinho, né? Por exemplo, 20% ainda existe dentro da língua de sinais internacional. Mas como você vê a Federação Internacional de Surdos e agora com as Olimpíadas? Você acha que os sinais internacionais estão em equivalência? Porque agora você está atuando pela CBDS com os sinais internacionais junto com a presidente Diana. Qual é a sua sensação? Como você percebe isso? Então, por muito tempo eu trabalhei no meio acadêmico, especialmente na área de linguística. E eu via essa diferença em eventos, em congressos, né, com a afluência do SI, e foi um choque para mim. Na área dos esportes, é totalmente diferente da área acadêmica. No esporte, tem algumas pessoas que sabem SI, sim. Então, temos de cada país com a sua língua de sinais. Mas você percebeu representantes ou alguma delegação utilizando os sinais internacionais? Alguns intérpretes, até conversamos e tudo, tivemos contato, mas muita gente tenta entender pelas expressões e não pela língua em si. Mas em alguns momentos, encontrei sim pessoas usando a SI. E você, Flaviane, o seu trabalho não é somente pela CBDS, certo? Como é o seu trabalho integrado aos sinais internacionais? O meu trabalho é mais focado em X-Play. Como? Esse é o sinal, X-Play. Ele tem um foco maior na tradução e interpretação, que usa de vídeos, né, focado no uso das mídias acessíveis, os jornais de surdos, entre outros, né? Eu trabalho mais nessa área.
E é muito desafiador. Na realidade, a SI só estava presente de verdade nas Olimpíadas dos Surdos em 1920. Não, não. É 1924. Ah, isso mesmo. Obrigada, tá certo. Então, em 1924, apenas que aparece a SI nas Olimpíadas. Eu percebi que os sinais estavam mais incorporados no futebol, mas em outras áreas, como, por exemplo, o vôlei, né? E foi desafiador o uso da SI ali onde eles usavam o vôlei. Para mim, foi algo novo para mim. Também traduzir sabendo que o mundo estava vendo. E é uma grande responsabilidade em Libras, né? Um ambiente acadêmico é diferente. Você já é acostumada a viajar e a atuar em eventos acadêmicos, mas em uma Olimpíada é a primeira vez, certo? Sim. Você acha que vai continuar atuando em Olimpíadas numa próxima? Eu vou continuar estudando e aprendendo. Eu aprendi bastante já, eu tenho me desenvolvido bastante. Eu aprendi muito mesmo. Muitas coisas eu não conhecia, eu não sabia. E pode estar tudo mudando também no futuro, né? Eu não sei, mas eu vou continuar aprendendo os sinais, porque eles podem mudar, né? E a gente vai buscando, vai aprendendo novos sinais, e eu vou continuar. E como cada uma de vocês duas aprendeu os sinais internacionais? Como? Eu lembro que comecei a ter contato com a SI mais ou menos em 2005. Por curso? Nesse período. Não foi por curso, foi por contato com os surdos, né? Encontrando eles. Pela internet, e aí no passado, né? Junto com os surdos jovens, né? Que eu ficava acompanhando, estando junto com eles, eu ficava assistindo, ficava vendo, ficava tendo esse contato e absorvendo. E através desse contato, eu consegui aprender a língua de sinais internacional. E aí depois eu fui ser tradutora e intérprete. Isso em 2008, 2007, mais ou menos, 2008. Que aí eu comecei a interpretar e traduzir. E aí depois eu me acostumei, me habituei, fui fazer viagens em volta do mundo. E o que me deu muito mais experiência. Uma experiência de verdade. Porque para aprender SI, língua internacional, você precisa viajar ao mundo, precisa absorver essa cultura, a língua, ter o contato de verdade, precisa ir buscar, né, no mundo afora. Graciete, como você aprendeu? Então, quando eu conheci a Flaviane, ela já sabia SI e eu fiquei impressionada. E eu via que ela já tinha contato com a comunidade surda e falava em SI. E eu tive esse interesse, então ela me convidou para ir em palestra. Isso mesmo, eu lembro. Em eventos, e eu fui. Aí foi minha primeira vez. E eu cheguei lá, eu fiquei admirada, porque todos eram fluentes e eu não estava entendendo absolutamente nada. Então ela até me auxiliava e perguntava, né, se eu estava entendendo. E eu falava, mais ou menos, está indo, mas eu tive muita dificuldade de falar em SI. E o pessoal usava expressão para mim poder entender. E o congresso foi de uma semana. E eu fiquei lá em 3 dias, o pessoal sinalizando. E para mim foi um desafio. Eu consegui evoluir, hoje em dia eu sei a SI muito bem. E teve um festival que eu fui, o Festival de Artes, e quando eu cheguei lá, eu tive, né, esse trabalho, foi muito legal, a questão da interação, e eu já era fluente em SI. Então, eu me esforcei muito para poder aprender, eu pratiquei, eu corri atrás. E hoje eu sou intérprete de SI. Interpretei no COINES. Isso mesmo, eu lembro também. E eu estava bem nervosa, mas eu fui acostumando e fui me esforçando e eu consegui. E, né, hoje eu sou profissional e eu tô aqui, até hoje eu tô trabalhando e ensino SI também. Então, tem uma pergunta para vocês duas. O que vocês acham em relação a surdos que têm interesse por todo o Brasil, que têm interesse em aprender os sinais internacionais? Tem algum curso disponível? Sim, tem sim. Na verdade, tem uma empresa, GF,
O nome é CIE Libras. Mas por que CIE Libras? É Sinais Internacionais com Libras. E essa empresa, ela oferece cursos de sinais internacionais com certificado. E também existem outros. E onde eu posso acessar esse curso? No Facebook, site, Instagram, como? Então, a divulgação ela é feita através dos stories do Instagram, através da nossa rede social, e a pessoa faz a inscrição, reserva e entra em contato com a gente pelo WhatsApp. Acha que fazendo curso de sinais internacionais aprende rápido ou demora muito? Ou depende das pessoas? Então, na verdade, o curso em si ele não te deixa fluente. Você precisa fazer o curso, tem o básico, o intermediário e o avançado. Você vai aprendendo os sinais e você vai conseguindo se comunicar. É igual o curso de tradutor-intérprete. Você se forma, mas você não vai trabalhar como intérprete de imediato. Você precisa praticar em como você vai interpretar. Aí sim. O certificado em si, ele não me garante atuação no mercado. Eu preciso ter experiências, me comunicar, ter contatos. Aí sim, eu vou ter uma boa qualidade profissional. Muito bom, muito interessante. Muito já foi esclarecido sobre os conceitos de sinais internacionais de gestuno. E eu queria que vocês duas mandassem um recado para o Brasil em relação aos sinais internacionais. Bom, eu vejo em todo o Brasil, né, nos congressos de surdos, que tem crescido muito a comunicação em SI. E eu percebi que lá atrás, em 2005, quando eu comecei a aprender, era só um pouquinho de gente que estava começando a aprender. E agora são inúmeras, né, as pessoas que estão aprendendo. E eu me sinto muito orgulhosa. Mas uma dica, tá, muito importante que eu quero dar para vocês. É importante que vocês entendam. Absorver a língua de sinais, saber se comunicar com a língua de sinais internacional, tudo bem, tudo bem. Mas agora você ir lá para traduzir, se colocar nessa posição, é diferente. Para se comunicar é uma coisa. Se no futuro você quiser interpretar, para isso você precisa treinar, precisa se profissionalizar, ter experiência. E aí sim você vai. Vai no congresso, no COINES, interpreta, né, nas Olimpíadas. Mas para interpretar para um público, para uma audiência, é muita responsabilidade, é algo muito sério. Não é qualquer coisa. A SI, dá para fazer, eu consigo, sou autossuficiente, eu consigo. Não é assim. A gente fica muito orgulhoso com o crescimento da SI no Brasil, que está só crescendo. Mas é uma dica que eu dou, tá bom? Uma dica muito importante. Não misturem as coisas. Muito obrigada pela presença de vocês duas. Foi ótimo, maravilhoso, um prazer. Eu que Obrigada. agradeço também. Obrigada. Nosso bate-papo foi rico e a nossa equipe agradece a participação de vocês. Muito obrigada. Tá bem, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.